O melhor tênis não é nem o mais caro, nem o mais famoso. Depende de um monte de coisa e principalmente do que você vai fazer com o seu tênis. Quando a gente fala de esporte, o tênis ele faz parte dos seus acessórios. Então, por exemplo, tênis de mesa que eu jogava, tem a raquete e tem o tênis. Tênis igual o do João Fonseca. Tenho a raquete e tenho tênis. Basquete. O tênis faz parte do esporte. Ele não é a mesma coisa que usar um tênis de outra modalidade. Pro dia a dia, de uma forma geral, para alguém que tem que andar muito, ficar muitas horas em pé, o ideal é que o tênis ele tenha a sola um pouco mais firme, um pouco mais rígida. Com isso, quando você vai fazendo o movimento da pisada, você usa menos o seu pé, você poupa o seu pé. E também é bem importante que ele tenha algum tipo de amortecimento. Não gosto e não indico, não acho que nada contra a marca, mas eu não acho que um tênis para você andar muito tem que ser, por exemplo, um All-Star, que é um tênis que não tem sustentação, que é extremamente flexível, que não tem amortecimento nenhum. Se você gosta, você pode usar nos dias em que você vai ficar mais sentado, que você vai só passear e andar pouco tempo, mas para andar bastante, o tênis tem que ser mais firme. E para fazer esportes é importante que o tênis ele seja feito para aquela modalidade. Precisa ver se ele tem uma boa estrutura na sola antiderrapante, se for o caso, ou não, porque às vezes se o tênis prende muito no solo e você precisa deslizar, não vai ser o tênis mais ideal do mundo. Se o tênis ele for muito baixinho, como por exemplo uma chuteira de fazer futsal, não é o ideal para você usar basquete, que você tem muito deslocamento do tornozelo e aí facilita você ter entorses de tornozelo. Se você vai fazer levantamento de peso, o ideal é que não seja o mesmo tênis da corrida, em que é muito macio a sola do tênis, a palmilha do tênis e você tem uma dissipação de energia. Então o tênis ele tem que ser mais firme, mais reto, mais estável e geralmente mais pesado. O tênis da corrida, ao contrário do tênis do levantamento de peso, ele tem que ser um tênis mais leve, que você não canse o seu pé, o seu tornozelo e o seu core na hora que você está correndo e que tenha um amortecimento, senão você vai acabar machucando as suas articulações. Se você vai começar uma modalidade nova e não tem a menor ideia de qual calçado escolher, uma opção que você tem é perguntar para o professor dessa modalidade. Isso se você não tiver nenhuma dor nos pés. Se você tiver algum tipo de dor, o ideal é que você procure um ortopedista especialista em pé ou um fisioterapeuta. Assim o seu diagnóstico já é feito, dá para saber se você tem condição de fazer esse esporte que você quer e ele consegue te orientar qual que é o melhor calçado para você escolher nessa ocasião.